Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero deixar essa palavra hoje, que falou muito no meu coração. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Mas eu vou ler a partir do versículo 17. Mas antes de ler a palavra aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Se de repente, você chegar num lugar e tiver uma pessoa endemoniada, o que você faria? É uma pergunta, às vezes, que pode parecer estranha, mas nós sabemos que o mundo espiritual existe, o mundo espiritual é real, e sabendo disso, nós precisamos conhecer a Deus, a palavra do Senhor, para que nós possamos entender esta verdade e esta necessidade de sabermos o que fazer numa situação tão difícil, uma situação muito delicada. É o que estava acontecendo aqui nesse texto que o Senhor deixou aqui registrado, revelado, para que nós possamos meditar e saber o que fazer nessa situação. Está escrito assim, versículo 17: E uma da multidão, respondendo, disse-lhe: Mestre, trouxe-te um menino que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus então respondeu: Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traz-nos. Jesus então, ele manda trazer aquele menino. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado, por terra, revolvia e se espumando. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou para o pai dele: quanto tempo há que ele sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino clamou com lágrima e disse: eu creio, Senhor, ajuda-nos a minha incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler até aqui. Amados, nós estamos aqui diante de uma situação de um pai desesperado, um pai aflito, um pai angustiado, um pai que vendo seu filho sofrendo desde a infância, e agora, no meio de uma multidão, ele percebe, ele vê que Jesus está vindo, e ele chega perto do Senhor Jesus e conta a história dele. Olha, o meu filho, o inimigo, o espírito maligno, leva o meu filho, bate nele, joga ele no chão, ele fica espumando a boca, ou seja, aquele menino devia ser todo machucado, aquele pai sofrendo. E o Senhor, ele ministrou no meu coração que são muitas famílias que estão sofrendo, que estão passando por muitas lutas,
com situações emocionais, situação física e também espiritual. E o caso daquele menino, o problema dele era espiritual. E ele falou para Jesus assim: olha, eu até levei o meu filho até os seus discípulos, mas eles não puderam ajudar. Igreja, olha o que o Senhor Jesus está falando conosco nessa hora. Deus está nos chamando a atenção. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Aquele que anda com Deus, aquele que segue a Deus, aquele que já reconheceu que é pecador, que confessou Jesus como Senhor, Salvador, o Senhor dá autoridade, o Senhor dá ousadia, o Senhor dá intrepidez, o Senhor enche com o Espírito Santo. Mas o próprio Jesus, ele falou, ele deixou, ele explicou a situação aqui do que estava acontecendo. Por que aquele menino não pôde ser ajudado? Por que Jesus teve que chegar? Por que Jesus teve que tomar a frente? Jesus, no seu ministério terreno, amados, era um homem de jejum, de oração, de monte, de consagração. E é isso que o Senhor, ele deixa claro nesse texto para nós. Porque a palavra fala que Jesus, quando viu que aquele menino estava naquela situação, Jesus o pegou pelas mãos e o Senhor repreendeu aquele espírito maligno. Olha, e a palavra continua falando assim, olha, ele perguntou ao pai: quanto tempo há que se sucede isso? E ele diz: desde a infância. E chega no versículo 24 e 23, Jesus fala assim: se tu podes crer, credes, tudo é possível. Versículo 24. E logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então o Senhor Jesus, ele olha e tem compaixão. E Jesus, vendo aquela situação, o Senhor então, ele deu uma ordem. E ele diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E assim, aqueles espíritos agitou aquele menino e saiu. E o menino ficou o quê? São. Ele ficou como morto. Todo mundo pensava que ele estava morto, mas não. Ali ele estava agora sossegado. Ali agora chegou a liberdade e chegou ali a cura e a libertação daquele menino. E quando chega no final desse texto, os discípulos então perguntam para Jesus por que ele não conseguiu, eles não conseguiram expulsar aqueles espíritos malignos. Então Jesus, ele fala para eles assim: olha, por que não podemos expulsar? E Jesus disse: esta casta não sai senão com coisa alguma, a não ser, né, com oração e jejum. Olha aí o poder da oração, o poder do jejum. Amados, é isso que nós precisamos entender. Nos achegar a Deus através da oração, da consagração, do jejum. E é só assim que certos males que vêm na nossa vida vai cair por terra. Porque a obra quem faz é o próprio Deus, nós não temos nenhuma condição. Mas se estivermos na presença do Senhor, o Senhor, ele vai nos usar com ousadia, com intrepidez e com autoridade para expulsar todo o mal. Que essa palavra ela possa achar lugar no seu coração. Mais uma vez eu volto a te perguntar: se chegar alguma pessoa precisando de uma libertação, você está preparado? Então eu te convido a entrar na presença do Senhor, na oração, no jejum e na consagração. E o Senhor, então, ele vai mostrar para você o poder de Deus, aleluias, repreendendo todo o mal na nossa família, na nossa vizinhança, na igreja, por onde o Senhor passar conosco, o nome dele vai ser glorificado e o inimigo vai cair por terra, em nome de Jesus.
Se você crê nessa palavra, deixa aí um like, deixa um comentário, pode deixar também um pedido de oração e Deus te abençoe. Amém?